A meta de todos os vírus é bem simples: invadir as células de um ser vivo e usar esse maquinário para criar novas cópias de si mesmo que vão repetir esse processo. Geralmente esse rito de invasão e replicação dura alguns dias, tempo suficiente para o sistema imune lidar com o problema ou o quadro evoluir para uma situação mais séria, com risco de morte. Mas existe um grupo de vírus que dá um passo além. Logo depois da infecção inicial, eles conseguem ficar escondidos em algum canto do organismo. Essa fase pode durar meses, anos ou até décadas, e só acaba quando as células de defesa deixam de funcionar como esperado. Daí, a infecção reaparece e volta a causar problemas de saúde. Sou André Bernatti, repórter da BBC News Brasil em Londres, e neste vídeo vou falar sobre os vírus que ficam escondidos no nosso corpo e podem causar problemas depois de muito tempo. Também vou explicar se o coronavírus pode fazer parte ou não dessa turma. Basicamente, existem 4 caminhos para um vírus se esconder no nosso corpo. O primeiro deles é usado com frequência pela família herpes, que além dos vírus da herpes simples do tipo 1 e 2, que causam aquelas feridinhas no canto da boca e na região genital, inclui o varicela, que provoca a catapora, e o Epstein-Barr, que está por trás da doença do beijo, entre outros. Essa turma tem DNA como material genético, e eles conseguem ficar dentro do núcleo das nossas células, como um apêndice do nosso próprio código genético. Esses vírus da família herpes ficam dormentes por muito tempo sem se replicar com intensidade. Eles conseguem inibir as defesas internas das nossas células e ficam invisíveis para o sistema imunológico. O segundo mecanismo de camuflagem é usado por outra família, os retrovírus, como o HIV e o HTLV. É importante mencionar que esses vírus não possuem DNA, mas sim RNA, ou seja, as informações genéticas deles estão organizadas de forma mais simples. Mesmo assim, os retrovírus dão um jeito de se fundir com o nosso código genético, que é baseado em DNA. Essa integração acontece com mais frequência nos linfócitos T e nos macrófagos, 2 peças importantes do sistema imune. Eles conseguem fazer essa proeza porque tem uma enzima chamada transcriptase reversa. Em resumo, essa ferramenta consegue converter o código genético desses vírus de RNA para DNA. Com isso, eles são capazes de se incorporar no genoma humano e permanecer escondidos por muito tempo. A terceira opção de esconderijo para alguns vírus são os chamados sítios imunoprivilegiados. Falamos aqui de regiões do organismo em que o sistema imune não consegue acessar com tanta facilidade, como os testículos, os olhos e o sistema nervoso central. A ação das células de defesa é limitada nesses locais para evitar que o processo inflamatório, que ocorre quando elas estão combatendo uma infecção, danifique estruturas mais sensíveis, como os nervos e o aparelho reprodutor. Se por um lado isso representa uma forma de proteção do próprio corpo, por outro, cria uma espécie de santuário para alguns vírus prosperarem por um tempo a mais. Trabalhos publicados nos últimos anos encontraram o Zika e o Ebola no sêmen de pacientes, por exemplo. Pelo que se sabe até o momento, a permanência dos vírus nos santuários não se prolonga por tanto tempo assim. Em alguns meses, mesmo com acesso mais limitado, o sistema imune consegue eliminar os invasores. Para terminar, existe um 4º grupo de vírus capazes de prolongar a estadia no organismo, mesmo fora dos sítios imunoprivilegiados. É o caso do vírus sincial respiratório, que pode persistir nos pulmões e está associado com inflamações crônicas, principalmente em crianças, e do vírus chikungunya, que permanece nos músculos e nas articulações. Os cientistas ainda estão estudando por que isso acontece em alguns pacientes, em outros não. E mesmo que pareça que todos esses vírus estão dormentes e não são mais motivo de preocupação, alguns deles despertam após anos ou décadas. Isso acontece porque o sistema imune dá uma bobeada, por algum motivo. Daí esses vírus podem ressurgir e causar problemas. Esse tropeço imune varia de infecção para infecção. No caso do herpes simples, se a pessoa infectada fica longas horas no sol ou está num momento de vida muito estressante, isso já pode ser suficiente para as lesões brotarem novamente. Em outras situações, o próprio envelhecimento natural do organismo abre alas para que alguns agentes infecciosos retomem seus trabalhos. O exemplo clássico disso é o varicela, vírus que causa catapora, geralmente na infância, e depois passa décadas escondidos no organismo. Mais para frente, após os 50 ou 60 anos de vida, esse patógeno pode ressurgir e provocar um quadro chamado herpes zoster ou cobreiro, marcado por lesões em formatos de bolha que são bem dolorosas. E existem, claro, uma série de outras condições que prejudicam a ação do sistema imunológico e podem servir de oportunidade para os vírus. Isso inclui acidentes e traumas graves, cirurgias de grande porte, transplantes, tumores, tratamentos medicamentosos e outras infecções graves. E vale lembrar aqui também que alguns patógenos estão relacionados a doenças que nem sempre têm a ver com as manifestações iniciais da infecção. É o caso de alguns vírus da hepatite que podem provocar câncer de fígado,
do HPV, que está por trás de diversos tipos de tumores, e do Epstein-Barr, que recentemente foi associado à esclerose múltipla. Eu imagino que depois de saber todos esses detalhes você esteja se perguntando: e o coronavírus? Será que ele também permanece no nosso corpo por tanto tempo assim? Os especialistas com quem eu conversei para essa reportagem consideram improvável que ele tenha essa capacidade. O SARS-CoV-2, o causador da Covid, é um vírus de RNA, que não possui aquela enzima de transcriptase reversa como o HIV. Assim, ele não consegue se integrar ao nosso genoma. Ele também não tem DNA em sua estrutura, como acontece com os vírus da família herpes, o que impede a persistência prolongada dele nas células. Os casos que estamos vendo agora, de pessoas que pegaram Covid pela segunda vez, acontecem porque elas se infectaram com o coronavírus de novo, e não porque ele ficou escondido no organismo delas durante esses meses. Mas como explicar então os casos de Covid longa, em que indivíduos apresentam incômodos por muito tempo, mesmo após se recuperarem dos primeiros sintomas? Pelo que se sabe até agora, esse fenômeno parece estar mais relacionado à resposta do sistema imunológico diante da invasão do coronavírus. Mas os cientistas ainda estão tentando desvendar a persistência de alguns componentes do coronavírus, como pedaços de proteína e de RNA, no organismo de algumas pessoas por um tempo extra. Resta saber se esses pedacinhos de vírus mantêm o sistema imune em estado de vigília e provocam danos por mais tempo, ou são apenas algum achado sem nenhum efeito prático na saúde das pessoas. Bom, com isso eu fico por aqui. Espero que você tenha curtido o vídeo. Não se esqueça de acompanhar o nosso site, bbcbrasil.com, e se inscrever no nosso canal no YouTube para ficar por dentro dos vídeos novos. Um abraço, se cuida e até a próxima!